Mais uma vez também aqui estudar a palavra do Senhor, um assunto que todos devem aprender, assim como as profecias bíblicas, todos também têm que saber como adventista. 2.300 reais de manhã, 1.260, 1.290, 1.335, são as profecias que a gente deve estar inteirado. O assunto do santuário, a ministração que ele faz, o trabalho, a obra, e assim também entender acerca de um assunto que nós vamos passar a eternidade estudando e aprendendo com os anjos também. A respeito das duas naturezas do Senhor, que uma, nós sabemos que ele era só divino, que ele veio se fazer homem, e que ele tomou sobre si essa natureza do homem. Então, há controvérsias no próprio meio do povo de Deus. Israel, que nem a areia do mar, mas nós sabemos que os tapadores de brechas serão aqueles remanescentes que serão salvos. E a esses está incumbido a mensagem dos 3 anjos na terra inteira, para que toda a terra seja cheia do conhecimento do Senhor. Então, sem a divindade de Cristo, não teria esperança para o crente, porque a esperança do crente, na verdade, é a divindade de Cristo. Por outro lado, também, se ele não tivesse feito o homem também estava perdido. Então, é interessante, né? Tanto a natureza divina como a humana. A humana em si, como Deus se fez homem, já é assunto para a eternidade. Agora imagine quando juntar as duas naturezas. Porque Deus, ninguém pode sondar. Ninguém vai entender Deus. Só até onde Ele quer que entenda. Então, quando se trata da natureza divina, está se tratando de Deus. A natureza humana já é o suficiente para nós passar a eternidade estudando. E é o que nós vamos aqui estudar um pouco, né? Cada um de nós aqui temos o direito de participar e até um dever, né? E aqueles que quiserem dar contribuição naquilo que tiver aprendido, certamente servirá de somatório para o conhecimento de alguns que já têm. As duas naturezas do Senhor. Geralmente se começa com esse verso, e a cada vez que a gente estuda esse verso, nós aprendemos mais. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Na verdade, todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo. Se não fosse o Verbo, as coisas que não existiam, que não existe hoje, não jamais existiria, se não fosse pela palavra. Então, a palavra de Deus estava com Deus, e a própria palavra de Deus é considerada como sendo o próprio Deus. Agora, como é que agora o Verbo e Deus são duas pessoas distintas, e o Filho de Deus agora é enviado à terra, porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crescem não perecessem, mas que tivesse vida, e que a vida estava nele, a vida dos homens fora rejeitada, e resta agora para nós aceitar essa vida. Se aceita Cristo, tem vida. Se não aceita, morre. Porque um texto bem usado hoje é o de João, capítulo 17, verso 3. Onde Jesus Cristo, na sua humanidade, orando ao Pai, dizendo que a vida eterna, né? Havia um só Deus, que era o Pai, e que uma só vida que estava no Pai, e pronto. E as pessoas pegam o texto isoladamente, não faz conexão a outros, e aí desqualifica o Verbo como sendo Deus, aquele do verso 18. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus que estava sendo visto era aquele que era o Verbo. Agora, como foi que essa palavra se tornou visível? Aí não cabe a nós agora explicar a ninguém. Nós não sabemos. Tá?
E há dois pontos aí controversos para o mundo. Se eu disser que Jesus Cristo é Deus, a Bíblia diz que só tem um Deus, o Pai. Então, alguns dizem que se a gente adora a Cristo, está quebrando o mandamento. Por outro lado, se a gente diz que o Verbo, que era Deus, foi gerado, ele diz que Deus não pode ser gerado. Aí está a controvérsia feita. Então não cabe a nós entrar em controvérsia. O que a Bíblia disser é o que nós vamos acreditar. O que ela não disser, nós ficamos calados em silêncio, que não foi revelado para nós. Nem que nós fica só com Deus mesmo. Mas até aí está dando para ver. Que no princípio, lá no princípio, era o Verbo. Que lá no mesmo princípio, o Verbo estava com Deus. E que nesse princípio, o Verbo era Deus. Não está em desconformidade com as escrituras do Antigo Testamento, porque logo no princípio, criou Deus os céus e a terra. Se eu colocar o Cristo como não sendo o Criador, eu cometo um grave erro. Eu não posso dizer que Cristo não é o Criador. Agora, quando eu aceito Cristo como Criador, que é a palavra de Deus, agora eu vou estar dizendo que Deus é o Criador, porque a palavra é dele. Porque há uma aceitação de Deus, o Pai, quando se aceita o Filho. Rejeitou a sua palavra, rejeitou o próprio Deus. Então, um verso que a gente até estuda bastante, mas bastante significativo. Cada vez que a gente estuda, a gente aprende. E nós vamos aprender mais. E Ellen White diz que, desde o primeiro relatório do Gênesis, da Bíblia, Cristo já é visto. Então ele já é visto no primeiro verso da Bíblia. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A palavra de Deus estava ali. Jó dizia: o Espírito de Deus me fez. E aí nós já sabemos que Ellen White diz com palavras claras que o nosso Criador é Jesus Cristo. Ele criou os céus e a terra, o mar, o das águas, e criou o homem. Então não temos como estar em controvérsia com ninguém quanto a isso. Sabemos em quem temos crido e a palavra como ela está, da forma como o Senhor está nos entregando hoje. Porque até onde nós sabemos, o Verbo que se fez carne é Cristo. Era a palavra. Se fez carne. Mas quando ele se fez carne, foi lá que está escrito lá em Hebreus capítulo 1. E outra vez, tu me serás por filho. Então, se tu me serás por filho outra vez, então é porque ele já era filho lá no céu. Claro, a própria Bíblia dá respaldo para as verdades. Agora, tem pessoas que batem contra tudo que tu bota. Tudo que tu postar, ele está batendo contra. Não vai poder provar, mas vai fazer uma celeuma danada, uma confusão terrível na mente de muita gente. Ora, e vimos a sua glória. Glória nós sabemos que é caráter. O caráter de Cristo era o caráter de seu Pai. E nós sabemos que a terra toda vai ser cheia de glória. Ninguém convencia Jesus Cristo de pecado, porque ele não transgrediu a lei de Deus. O caráter dele era o caráter de Deus. É assim que deve ser o nosso caráter. E era glória como do unigênito do Pai mesmo, unigênito. Único gerado. Foi o que eu pensei aqui. Único gerado. Mas quando fala do único gerado, não pode ser. Não pode ser. Sabemos que antes ele era a palavra. Que essa palavra estava com Deus. E Deus quis que essa sua palavra fosse gerada. E aí? É só aceitar o que está escrito. Como foi gerada? Quando foi gerada? Não sei. Não cabe a nós saber. O último que quis saber dessas coisas caiu.
também caiu porque queria um conhecimento que Deus não tinha dado para ela. Você vai ser igual a Deus. Quem deu a ideia foi ele, né? Ele não quer que tu faça isso aí porque tu vai ser conhecedor do bem e do mal igual a ele. Que na verdade quem quis ser conhecedor igual a Deus foi o Lúcio. Querer saber das sondagens que não era para ele. Tem coisas aqui na Terra, mesmo aqui, que nós vemos que não dá para nós entender. Até onde dá, nós temos que... Não, João 14, versículo 8 e 9, né? O Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O 9 de Jesus disse assim: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Então, essa mesma pergunta que o Filipe fez, muita gente hoje, as pessoas estão querendo ver. Eles querem ver o Pai. Tipo assim, na volta dele, essas pessoas vão querer ver o Pai. Né? Só vão querer se formar sem ver o Pai. E não vão ver o Pai, porque o Pai, vão ver o Pai na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível, ninguém vai ver. Então, do jeito que Filipe fez essa pergunta, é a mesma coisa de novo. A mesma coisa que acontece com as pessoas. Eu conversando com um adventista dia desse, ele falou: irmão, pois se eu for para o céu não ver Deus, para mim não adianta nem ser adventista. Eu não quero nem ir para o céu. Vai ver Deus e vai ver de face a face ainda mais. Assim como os anjos vê ele de face a face. Para compreender que se possa ver o invisível, eu acho que ele está querendo o impossível. Agora ele vai ver o invisível naquele que é a imagem dele. Quem vê a mim, vê o Pai. E nós sabemos que o Pai e Jesus Cristo são duas pessoas distintas, né? Ali ele está falando como se ele fosse o Pai. Agora vai entrar nesse mistério. Nós sabemos que o Pai estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Que as palavras que Cristo falava não era dele, era do próprio Pai. Assim como as palavras que nós estamos dizendo aqui não somos nossas, é do próprio Cristo. Mas uma coisa é ser o homem, e uma coisa é aquele que era Deus e fazer homem, igual nós. Agora, trazer o Deus para o nível da humanidade, aí também assim totalmente não dá. Dizer que esse Deus Todo-Poderoso se fez um homem, aí tudo bem, é possível entender porque está escrito. Mas trazer o homem, o Deus totalmente para a humanidade, no nível da humanidade, aí não. E querer anular como se ele deixou de ser Deus, aí também é querer o impossível. Não dá certo o plano da redenção. E a maioria do povo, nós esperamos quando Cristo vier, vem os três. E para ele não é três, ele espera que assim de novo. Pior ainda, né? Nós sabemos que quando o Cristo vier, o Pai vem com ele. Agora, quando eu e você vai ver, aí tem várias ideias rodando por aí. Um diz que vai ver 3, outro diz que vai ver 2. Eu digo que eu vou ver só um. Essa é a minha fé. Agora, se alguém vai ver 2 e alguém vai ver 3, cada qual responda pela fé que escutei. A Bíblia diz que ele vem na glória do Pai. Né? Então, Cristo. Amém. Para nós há um só Deus, não. Nós não estamos anulando o Pai, não. Para nós há um só Deus. Um só Senhor. Esse mesmo Deus é o mesmo Senhor, não é dois, não. Não, o Senhor é um, o Deus é outro. Não, não está dizendo isso. O texto não diz isso. Fala do Pai. E fala do Filho, mas não está especificando que é esse aqui, esse aqui. Quem aceitar Jesus Cristo como Pai, está aceitando o Pai. Quem rejeitar, nega o Pai. Porque aquele que aceita o Pai é o que aceita o Filho, primeiro. Porque o Pai é Deus. E Ele não é Senhor. No texto lá não diz que é só Jesus Cristo que é o Senhor. Mas não assim nós não entendemos. Nós entendemos que o Pai é Deus.
e é Senhor. E aquele que aceita Jesus Cristo como Deus e Senhor, está aceitando o Pai. O homem não poderia suportar Deus se não fosse através da imagem dele. Vocês lembram que foi apresentado Cristo lá no céu para os anjos? O grande Criador, o Pai. Olha para vocês verem como é um pouco controverso. O grande Criador, o Pai. E nós pregamos quem é o Criador? Jesus Cristo. Está errado? Mas naquele contexto, o grande Criador, quem é? O Pai. Não apresentou o seu Filho para todo o céu? O que queria o Pai ali apresentando o Filho? Onde o Filho estava? Quem era o Filho? Por que ele apresenta e por que causou ciúme em anjo lá? E por que vocês acham que está causando ciúme nos homens? Alguém que era todo poderoso foi feito homem. Por que está causando ciúme nos homens? Por que ele foi apresentado no céu como um ser lá do céu e causou ciúme nos do céu? E por que ele também está causando ciúme aqui na terra aos homens? Por ter sido apresentado como homem. Deus enviou seu Filho ao mundo. A divindade estava revestida da humanidade. Não foi tirada a divindade, não, irmãos. Ela foi revestida. Para quê? Para que o homem pudesse suportar a imagem do Deus invisível. Para suportar a divindade. Foi revestido com a humanidade. Para que o homem olhasse e visse a humanidade. Olhando para Deus agora na humanidade. É assim que está escrito? Cristo, mediador divino, velou sua divindade na humanidade. Ele não tirou a divindade. Ele não deixou de ser divino. Aí está dizendo que ele, o mediador, velou, escondeu a sua divindade na humanidade. Na humanidade. Então, quer olhar para o divino, olhe para Jesus Cristo, o homem. Afinal de contas, a escada trata disso. Essa questão de velou, né? A divindade dele aí na humanidade de Cristo. Aí a gente volta lá para quando ele apareceu na sarça para Moisés, né? Quer dizer que ali ele apareceu na sarça ali para, tipo assim, para ele não ver ele realmente como ele era, porque ele não ia suportar. Mais ou menos assim. É a simbologia, sim. É uma simbologia. Se tivesse vindo revestido do resplendor do céu, não poderia ter obtido acesso ao homem em seu estado pecaminoso. Olha isso, irmãos. Se Moisés, com aquele pouco brilho relativamente falando, né? Quando desceu do monte após falar com Deus, o povo não suportava. Imagine Cristo descer com toda a sua glória lá do céu. O povo vai estar assim com Moisés. Está escrito que quando foi para Cristo morrer, ela disse que a divindade não sucumbiu, isso era impossível. Mas quando a humanidade de Cristo morreu, o Pai saiu dele, foi para o pé da cruz. Por que ele foi para o pé da cruz? Diz: se o Pai tivesse se manifestado ali, não sobrava ninguém.
Ele é a expressa imagem da pessoa do ser de seu Pai, até mesmo a imagem do seu resplendor. Se Cristo se manifestasse como Ele era, não sobrava também ninguém. Por que Cristo vai vir com grande poder e grande glória, e quem não estiver preparado vai ser eliminado? O que vocês acham? Ele vai vir na sua glória. O que ele teve de fazer, vindo na humanidade, para que a gente pudesse suportar, ele já fez isso. Os que o aceitaram vão poder olhar para ele na sua glória. Nós vamos ver Deus, na verdade, como Deus é. Mas se nós não estivermos preparados, nós vamos ser destruídos. Os únicos que vão subsistir à vinda de Cristo é os que estiverem refletindo a glória dele. Que estiverem refletindo a glória dele. Porém, participando da natureza divina. Então, é um assunto aparentemente difícil, mas quando Deus quer ensinar, Ele ensina. Porque está escrito em Mateus 11, 27, ninguém conhece o Pai senão só o Filho conhece. Ninguém conhece também só o Filho, só o Pai conhece. E nós vamos conhecer segundo a misericórdia que Ele tiver de nós e agora nos fazer revelar aqui sobre Ele. E alguém só vai buscar entendimento no Pai olhando para Jesus Cristo. Se não for assim, não vai ter. Aqueles que dizem que tem Deus, o Pai como seu Deus, e rejeita Cristo, ele na verdade não tem esse Deus. Naquele dia vão dizer, Senhor, nós fizemos isso. Não, nem conheço vocês. Teve uns que me pregavam para vocês. Os pagãos receberam ensinamento de outros aí, dizendo, esse aqui é o Deus verdadeiro. Eles acreditaram, e vocês não acreditaram. Nem conheço isso aí, não. O texto não está, não é assim? O que eu vou inventar? Os pagãos vão dizer, olha, eles aí ensinaram que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Deus único. Como é que eu vou dizer que Jesus Cristo é o Deus único se tem o Pai? Ora, como é que eu vou desmembrar a imagem do Pai? Como é que eu vou dizer que a palavra de Deus não é Deus? Eu vou estar dizendo isso e vou achar que não vai ter nenhuma consequência para mim. Aquela palavra de Deus fez todas as coisas. Ah, mas o Pai estava com o Filho. Oxe, quem está questionando isso? O que foi que levou a cabo? Foi a vontade do Pai, daí. Estes não poderiam suportar a glória de sua presença. Só tinha uma forma. Era ele ter vindo se fazer homem. Era o único meio de salvar o homem. Está lá no plano da redenção. E só podia salvar o homem vindo na condição que o homem estava. Que é o humilhante do negócio, é isso aí. Portanto, ele humilhou-se e foi feito em semelhança da carne do pecado. Isso aqui para alguns é o absurdo. Dizer que Cristo veio se tornar um homem em semelhança do pecado é como se estivesse fazendo de Jesus Cristo pecador. Mas nem todos acreditam na Bíblia. Para que pudesse chegar até a raça decaída e levantá-lo lá de onde ele se achava. Agora, aquele texto que eu mencionei agora há pouco. Olhando para Cristo na carne, da forma como a carne estava, Cristo veio nessa carne, e agora nós olhando para essa carne, Jesus Cristo, nós estamos olhando para Deus na humanidade, porque Ele se tornou homem para nós olharmos para Ele e ver Deus.
E vemos agora nele o resplendor da glória divina. Lembra do irmão ele falou agora há pouco? Agora quer dizer que Filipe, quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Ele é a expressa imagem do resplendor divino. Ele é a expressa imagem de todo o seu ser. Então, quando ele falou assim para Filipe, ele estava dizendo para ele que as pessoas vão ver ele. Que a sua divindade estava oculta na carne. E que o Pai estava nele. E quando ele vier, vai ser a mesma coisa também. Não tenho dúvida. Então, agora há assuntos muito difíceis para nós adentrarmos. Quando não dá para ir, não entende, então fica quieto. Tem luz, avança. Não tem, para. O certo é que está escrito que nós olhando para Cristo na carne, nós estamos olhando para Deus na humanidade. E vemos nele o resplendor da glória divina, a expressa imagem de Deus, o Pai. Não é a mesma coisa nós estar olhando um para o outro e estar vendo agora Deus na carne. Nós olhamos um para o outro aqui e não vê Deus não. Mas olhando para Cristo, vê. É por isso que ele também é um exemplo perfeito. Os anjos não foi possível eles colocar-se numa condição para salvar a humanidade. Porque só quem podia salvar a humanidade foi aquele que fez a humanidade. Se não fosse o Criador, não podia outro ser salvar o homem que ele criou. Então, logicamente, quando nós olhamos para a criatura, na pessoa de Jesus Cristo, que no caso, não é a criatura aqui, ó, é naquele que ele veio se fazer um de nós. Agora nós podemos ver Deus, o Criador. Esse texto aí disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Queria ver, né? Estamos satisfeitos, né? Jesus respondeu para ele o quê? Estou há tanto tempo convosco. Não, mas eu perguntei foi sobre o Pai, não foi sobre ti, não. Estou há tanto tempo com vocês e não me tendes conhecido, Filipe. Nós conhecemos a Cristo. Ele fez a pergunta para mostrar o Pai. Ele disse, estou há tanto tempo com vocês, vocês não me conhecem. Vocês não conhecem o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai, Filipe. E como tu está dizendo, me mostra o Pai. Muito profundo, né? Agora o segredo de conhecer o Pai. Vocês não conhecem o Pai, Filipe. Se vocês tivessem me conhecido, vocês conheciam o Pai. Se vocês me conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. E vocês estão passando a conhecer a partir de agora. E desde agora, o conheceis, e não só conheceis, vocês estão vendo o Pai. É isso que ele está dizendo, irmão. Não estou dando nenhuma interpretação minha. Ah, mas o Pai e o Filho são duas pessoas distintas. Tu está querendo dizer o quê? Não estou querendo dizer nada, eu só estou dizendo o que está escrito. Ou não é assim que está escrito?
Ou tem outra interpretação? Não, então ele está dizendo aí, quem vê, já desde agora eu conhecer, tem de visto. Então quando Cristo vier, que a pessoa olhar para Cristo, ele vai, é como se ele estivesse olhando para o Não tenha dúvida, irmão. O Pai já está nele. Não tenha dúvida. Ou eu aceito a Cristo, ou eu não tenho o Pai. É simples, é claro, é óbvio. Alguns têm a ideia de que quando Cristo disse que viria revelar o Pai, era somente a questão do caráter, ao viver a lei de Deus. Ou seja, ele viria, manifestaria o caráter de Deus, a obediência à lei de Deus, e assim manifestaria o Pai. Na verdade é bem mais profundo, né? A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga a nossa alma a Cristo. O que é tudo para nós? Diz que Jesus Cristo é tudo em todos. Mas quando Jesus Cristo vai ser tudo em todos? Aqui está dizendo que a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. E está escrito no testemunho de Pedro que quando ele conhecia a Jesus Cristo como humano, assim como nós conhecemos, ele o amava, assim como nós o amamos. Mas ele só passou a ser tudo para ele mesmo quando eles tiveram ele como Deus. Então a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. Nós temos que conseguir ver Deus na humanidade. Essa humanidade do Filho de Deus é a corrente de ouro, irmãos. Corrente de ouro não se rompe. É forte. É um elo seguro que vai ligar a nossa alma a Cristo. E deixa que Cristo faz a ligação com o Pai. Nós temos que estar cientes que nossa alma tem que estar ligada a Cristo. Se não estiver ligada a Cristo, pode esquecer que não está ligada ao Pai, não. Isto deve constituir o nosso estudo. Cristo foi um homem real, nós não podemos perder isso de vista. Deu prova de sua humildade, tornando-se homem. Entretanto, ele era Deus na carne. Não podemos perder nenhum ponto de ver isso aí, nem a divindade, nem a humanidade. É a corrente de ouro que nos liga a Cristo. E de Cristo, por meio de Cristo, a Deus. Porque há essa ligação entre a humanidade e a divindade. E só Cristo pode fazer isso. Ligar o homem a Ele e ao mesmo tempo Ele a Deus. É mistério, hein? Entretanto, Ele Deus na carne. Quando abordamos este assunto, que é o que nós estamos fazendo nessa manhã sabática aqui, estamos abordando exatamente este assunto, bem faremos em levar a sério as palavras dirigidas por Cristo a Moisés, lá junto à sarça ardente, irmão. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Está querendo dizer o quê? Toma cuidado que o assunto que vocês estão estudando é santo. É santo. Irmão, na
até entender esse texto duas só. Como é que o senhor falou, a questão da santidade do tema, como o irmão falou antes, lá no Desejado, tem um capítulozinho que fala sobre a questão de quando, no momento da encarnação de Cristo, ele poderia ter escolhido ficar no céu. Mas que ele dá o cetro para o Pai, desce do trono do céu, e aí a irmã usa uma figura de linguagem tipo essa aí, ó. Diz que ele se manifestou na carne, como o Senhor se manifestou na sarça, para que o homem pudesse contemplar a Deus e não morrer. Ou seja, estando na questão da santidade do tema, Mais árvores, mais humildes. isso. Como ele poder olhar e não morrer. Olhar e dizer assim, opa, eu consigo ver sem morrer. No caso de Jesus, eu consigo ver Deus em Jesus e não vou morrer. É um assunto que lá no céu ainda vai ter muita coisa para nós estudar. Imagina aqui o que a minúscula da coisa que nós entendemos. Só lembrando, irmãos, essa mesma frase, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estais é terra santa, esse mesmo que falou na sarça, falou como um guerreiro com uma espada desembainhada. Vocês sabem, né? Falou para Josué, antes daquela guerra lá em Jericó. Era o mesmo autor, a frase é do mesmo. Todo o assunto que se refere a esse tema é para tirar a sandália dos pés dele. É para ter realmente muita cautela, porque a santidade é grande. A limitada capacidade do homem não pode definir esse maravilhoso mistério. É por isso que eu não posso. E é por isso que vocês também não podem. Porque nós temos uma capacidade limitada. E o mistério é muito grande. A fusão de duas naturezas aí é em Cristo. Uma fusão. Foi fundida uma natureza em outra. Uma pessoa. Chamado Cristo Jesus. Agora, como foi que fundiu-se essas duas naturezas para agora, quando Jesus se fazer homem, ele continuar sendo homem e ao mesmo tempo receber ordem de Deus para que até os anjos o adorassem, mesmo como homem. Ele não tinha deixado de ser Deus, né? Hein? Não tinha deixado de ser Deus. Não tinha deixado de ser Deus. Agora, é tão profundo o assunto, nessa fusão dessas duas naturezas, que a sua humanidade não anulou a deidade. E nem a deidade tomou o lugar da humanidade. É tão santo que é o assunto que nós estamos estudando aqui. É chamado mistério. É o mistério da piedade. Essa fusão, tá? Foi fundida aí no homem, Jesus Cristo, a divindade e a humanidade, Deus e o homem. O homem deve maravilhar-se e guardar silêncio ao tocar sobre certas coisas aí que não foi dado para nós, não. Então, o silêncio é ouro. Como, por exemplo, nossa mente limitada vai saber definir o Espírito Santo? Por quê? O Espírito Santo não é Deus? Claro que é. E alguém sabe limitar Deus? Então fique em silêncio, porque é eloquência, é ouro. Agora, dizer que o Espírito Santo é uma terceira pessoa distinta do Pai... Não, para lá. Vamos para ter paciência também, porque o assunto que nós estamos falando é santo.
Estamos envolvendo aqui coisa do Egito com a coisa santa, não. Então, por exemplo, as pessoas que dizem que Jesus não era Deus, tem pessoas que pregam isso, tem pessoas que pregam que ele não era Deus. Então, se Jesus não fosse Deus, ele não teria aceitado a adoração. Porque Apocalipse 19:10, né, João, quando ele viu o anjo lá, ele prostrei diante dos pés do anjo, né, para adorar, e ele disse: vê, não faça isso, eu sou como servo Deus e Deus irmão, adora a Deus. Então só Deus pode ser adorado. Claro. Por exemplo, assim como também há entre nós pessoas que dizem que o Espírito Santo não é Deus. E se eu vejo o texto a respeito do mistério da piedade, que o próprio Cristo, despojado da personalidade humana, independente dela, é o Espírito Santo, e que o Espírito Santo que habita em meu coração é Cristo, e que eu sabendo agora que o apóstolo Paulo, em Filipenses, diz que é Deus que efetua em nós o querer e o realizar, então eu vou ignorar que o Espírito Santo é Deus? Ah, mas vocês dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. É uma pessoa, rapaz. Jesus Cristo não é uma pessoa, não. Agora, não é da forma como muitos querem que seja. Uma pessoa invisível, fora do Pai e do Filho. Uma outra pessoa aí é criada aí, não dá certo. O Pai é uma pessoa? O Filho é uma pessoa? Se disser assim, Deus, olhando para Cristo agora, porque eu vou achar que Jesus Cristo é uma pessoa só como homem, irmão? Ou como Deus, ele também é uma pessoa? Agora, como essa distinção dessas pessoas se fundirem, meu irmão, eu não sei. Eu não sei, irmão. Aí é onde o sábio se cala, né? Aí onde a eloquência é eu me calar, ficar em silêncio. Como é que Deus pode se fazer homem? Não sei, irmão. Só sei que está escrito que ele se fez. Eis que estou à porta e bato. Eu sei o que Cristo está dizendo. Sei que a irmã White diz que o Espírito Santo é Cristo habitando no meu interior. Então eu vou acreditar. E eu não acredito em Jesus Cristo só como homem. Eu acredito nele também como Deus. É por isso que eu creio. Isso aí é uma das coisas que muita gente não acredita. As duas naturezas estão fundidas. Eu preciso entender o mínimo que o homem possa entender disso. E devo ainda ficar bem maravilhado, porque o assunto é espantoso. É a verdade, deve ser verdade. Agora, já que ninguém não vai obrigar ninguém a acreditar, mas se você escutar, tem. Você vai acreditar. Esse estudo nós estamos aqui estudando, da encarnação de Cristo. É campo frutífero. Onde você vai num campo e vê muitas fruteiras, esse é tido como um campo frutífero. Quem vai num local que tem muita fruta, é gratificante, é recompensador. Se desfrutar dos frutos que lá tem. E quem estuda esse assunto vai ser bem recompensado pelo conhecimento que se dará. Isso para o pesquisador que cave fundo em busca de verdades que estão ocultas, que é para nós e para os nossos filhos. Deus adotou. Vamos ver se nós entendemos aqui alguma coisa. Adotou a natureza humana. Estava no plano da redenção. Jesus Cristo, ele é nosso irmão mais velho. Mas não é só isso. Ele é nosso Pai eterno também. Mas como, irmão? Como? Não sei, mas está escrito. Como, irmão? Eu não sei. Seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Não sei.
Eu sei que está escrito. Deus adotou a natureza humana na pessoa de seu Filho, levando a mesma ao mais alto céu. Irmãos, olha, Jesus Cristo veio se fazer homem. E essa humanidade que ele se fez foi levado para o céu. Está lá. E vai permanecer para a eternidade. Que maravilha de plano. Quando acabar tudo, ele vai deixar de ser homem. Não, é mais profundo. Não, mas ele veio se fazer homem, então quando acabar tudo, ele deixa de ser homem. Não, é mais profundo. Ele vai reter para sempre essa humanidade. Ele veio se fazer um de nós. Ele é o nosso irmão mais velho. E continuará sendo nosso irmão mais velho. Mas nós continuaremos sendo seus filhos, suas criaturas que ele fez. Mas tem coisa aí que não dá para entender, não dá mesmo não. Deus adotou a natureza humana na pessoa de seu Filho, levando a mesma ao mais alto céu. É o Filho do homem. E vai continuar sendo Filho do homem. Mas ele também continuará sendo Filho de Deus. Cujo nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não é só príncipe não, viu? Quando ele vier vai ser como rei. Alguns não querem admitir que ele seja rei. Não, ele é príncipe, rei é o pai. Mas está escrito que ele será rei também. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Estava recentemente fazendo umas pesquisas, encontrei 2 textos magníficos. Para mim, eu nunca nem tinha visto aqueles textos. Para mim acreditar em Jesus Cristo como meu Salvador, antes eu tenho que acreditar que Ele é soberano. Como é que é? É isso mesmo que está escrito. Vocês já viram esse texto? Alguns devem ter visto, né? Porque se eu não acreditar nele como soberano, ele também não é meu Salvador. Para mim, esse texto foi maravilhoso quando eu vi ele. O outro texto. Para mim acreditar nele como meu Redentor, eu também tenho que acreditar nele como Rei dos Reis. É tirar uma coisa, tirar a outra. Somente o meu Criador podia ser o meu Salvador. Se unicamente ele podia ser o meu Salvador, então ele tem que ser soberano. Ele tem que ser rei. Cada dia que a gente estuda, os mesmos estudos, a gente aprende alguma coisinha a mais. Jesus disse, né, irmão, que toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Então foi entregue para ele. Alguém diz assim, lhe foi dado porque o Pai deu. Vai discutir com o pai, dizer que não gostou, né? O Pai deu e aí, irmão? Ah, o Pai deu, mas de quem era a palavra? Só aí já me faz eu calar minha boca. De quem era a palavra? Quem era essa palavra?
Se foi da vontade de Deus agora enviar esse Cristo para se fazer homem na terra, quem sou eu para questionar alguma coisa? Ah, mas ele só salvou porque Deus quis. Oxe, eu vou entrar contigo nisso aí. Nem vale a pena entrar em controvérsia. Porque isso é muito claro. Uma coisa tão interessante que eu estava olhando lá no caso do meu quintal, que é de Danisa, né? Botando em caixa. Já tem 4 filhos, porque aquele ali só dá aquele, né? Para continuar, vai ter que os filhos crescendo e botando nos caixas, porque aquele botozinho já vai se acabando. E eu fiquei assim olhando, tudo na natureza. Dá para tirar alguma lição, pode buscar aí. Como a natureza é maravilhosa que o pai bota aquele cacho, aí, mas antes os filhotinhos já estão grandes, já vai chegar à altura dele. A continuar. A continuar vivo, aquele primeiro que estava ali, através do cima. Eu fiquei assim olhando para aquilo ali e meditando naquilo, sabe? Muito interessante, maravilhoso. Pode ter certeza. Vamos supor que alguém se levanta no nosso meio, no meio do povo de Deus, aí vai dizer assim, mas Cristo morreu. Não pode ser Deus, Deus não morre. Eu até acredito. Deus não morre. Foi exatamente por isso que ele se fez homem. O plano é tão bonito que esse tipo de questionamento, para desviar o povo da verdade, como um sofisma, só ajuda o povo de Deus a se fixar mais pela fé. Como é que Deus morreu? Deus não morreu. Isso era impossível. Morreu o homem. Ele vai diz que o homem, Jesus Cristo, não é o Deus eterno. Deus eterno não morre. Mas isso não me dá o direito de eu dizer que Jesus Cristo não é Deus. Morreu o homem. Que ele ressuscitou. Deus, o homem morreu. Mas está lá. Mas não ressuscitou? Ressuscitou e subiu. Se ele não tivesse ressuscitado, não tinha jeito para nós também não. E ele, além de ser homem, ele não perdeu a sua divindade não. Pelo lado do pai dele, que era espírito, Do qual ele é a imagem, a morte era dele. morreu só o homem. Ok, irmão. A questão de Cristo ter morrido, né, não é simplesmente o fato de questão da natureza humana, né, porque a Bíblia diz claramente que a morte é o salário do pecado, Romanos 6:23. E também diz em Ezequiel 18:4 que a alma que pecar, essa morrerá. Ah, mas todo mundo sabe disso. Mas tem uma implicação aí, irmãos. Jesus Cristo só poderia ter morrido se ele aceitasse a natureza humana caída e pecaminosa que todo filho de Adão tem. Porque no mundo só existe uma espécie de carne. É a carne caída e pecaminosa que todo ser humano tem. Não tem outro tipo de carne no mundo. Então, para Jesus Cristo ter morrido, ele tinha que aceitar a sentença de morte que estava em cima de todo filho de Adão porque pecou. Então prova que a natureza dele era caída e pecaminosa que todo filho de Adão tem. Se não fosse assim, ele não poderia ter morrido, né? Porque alguém pode questionar isso, né, irmão Sérgio? Então está aí mais uma prova que a natureza dele era exatamente igual à minha e à sua, senão ele não poderia ter morrido, né? Porque todos nós somos pecadores e estamos debaixo da sentença de morte porque pecamos, né? E a Bíblia diz que Jesus Cristo se fez pecado por nós. Ele não pecou, ele era imaculado.
A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós, por isso ele pôde morrer. E é nisso, irmãos, que reside a nossa esperança de salvação. O Adão, antes dele pecar, ele não morreu. O salário do pecado é a morte, então ele só morreu depois que ele pecou. Então essa questão aí, como o Leandro 4 prega, né, que diz que Cristo veio na morte, na natureza de Adão, antes da morte, antes do pecado, antes da queda. E o José falou, ele não poderia morrer se ele estivesse indo nessa carne aí. Como é que ele ia morrer? Claro. Muito claro isso. No que diz respeito ao sofisma, é que alguns falam sobre Cristo como sendo Deus, e outros questionam que Deus não pode morrer. É falta de compreensão do plano. Porque quando nós passamos a compreender o plano, nós vamos entender que ele não deixou de ser Deus ao fazer o homem. As duas naturezas se fundiram. E essa natureza do homem que foi fundida na divina é essa que o irmão Josias falou. Nessa carne que ele veio buscar, que tinha sido caída, e que ele veio buscar na condição que ela estava caída. Isso. Não faltou nem um elo. A escada não faltou nem um degrau. Exatamente, é os dois extremos. O perigo, né? Não, aí Cristo era divino, era humano. E quando aquela hora que diz que da vida dele, só quem sabe é o Pai. Ele diz, só quem sabe é o Pai. Nem os anjos, nem ninguém sabe. Continua o mesmo critério. Não perda de vista. Mas na divindade, no que ele era Deus, ele sabia. Se ele não sabia, ele não era Deus. Simples. Agora, como homem, ele não sabe. Como homem, ele não sabia. Agora, não vamos saber entender isso aqui porque é um mistério. Como é isso? Isso aí. Tem pessoas que não acreditam que ele não está mais no céu. Porque pensou 2 minutos, esse 2 minutos que eu pensei aqui, ele saiu, tem muitos que pensam a vida toda, né? Que na pessoa fala, diz que mais sai, não existe. A questão, não pode perder de vista o plano. Se perder de vista o plano, você vai perder de vista a verdadeira interpretação. Porque se eu disser assim, Cristo é o Espírito. Se eu disser que o Espírito não sonda as mais profundezas de Deus, eu estou dizendo que é o quê? O Espírito Santo não sonda tudo da profundeza de Deus, porque ele não sabe o dia da vida. Não. Foi fundido, mas um mistério nós não sabemos. Ele podia não saber como homem, mas como divino ele sabia. Que ele Isso aí é o que pouco nós vamos entrar, porque os mistérios estão bem envolvidos, que quando é mistério que é de Deus, é só de Deus. Não entra nesse mérito. Agora, como homem, como filho, na verdade ele não foi dado por esse erro. É porque aquela história do verbo. Bom, que ele se fez homem nós sabemos, mas nós sabemos também que ele era o verbo. Que o verbo era a palavra, que a palavra dele era Deus. A própria palavra dele, Deus. Então pronto, se a palavra de Deus é Deus, e eu desconsiderar essa palavra de Deus, eu estou desconsiderando o próprio Deus. Se eu disser assim, Deus sabe o dia e a hora. Se eu disser a sua palavra que é Deus, não sabe. Não vai entrar nesse mérito. Antes, mistério lá para as profundezas de Deus. Exatamente. Se ele já disse ou não disse, eu não sei. Pois é aquela história que o Ailton citou, né? É João capítulo 14. Mostra-nos o Pai. Só o Pai sabe. Como é que está lá?
Bíblia diz, irmãos, que no Salmos capítulo 90, né, que de eternidade a eternidade, né, tu és Deus. A nossa mente limitada e degradada, deteriorada após 100.000 anos de pecado, né, cada dia ela está mais fraca, mais ruim, a alimentação, tudo errado, né? Agora é que ela não entende mesmo. Se Adão, quando foi criado, não entendia certas coisas, imagina nós 100.000 anos depois com essa mente doente do jeito que nós estamos hoje. Mas pense num detalhe: de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo capítulo 90, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando foi isso? Milhões, bilhões, zilhões, não sei, a nossa mente não alcança. E o ego não diz isso, né? E nem se fosse explicado nós não entenderia, porque estão se mede por algarismos. Só sabemos que, irmão, lá no princípio, em algum ponto, que eu não sei quando, Jesus, o Pai, né? O pensamento do Pai, que era Cristo, virou a palavra do Pai. Me dê a data disso aí. Não tem. Quantos milhões de anos faz? Não tem como. E depois essa palavra, né, irmão, se personificou em Cristo, Filho gerado. Agora nós só temos que aceitar o que está escrito, né? Não tem como nossa mente alcançar essas coisas por algarismos. Por quê? Jesus Cristo é o Pai da eternidade. Hebreus fala que Ele, né, antes de todas as coisas. Então é isso. As pessoas estão discutindo coisas, discussões inférteis que não chegam a lugar nenhum. Né? Nós temos muita coisa para discutir, né, irmãos, que é suficiente para a nossa salvação. Agora tem coisas que a gente não está revelado, não tem como a gente entender nem ficar discutindo, que não leva para lugar algum. É aqueles debates que Paulo fala lá em Tito, que são debates que não levam a lugar nenhum. Mas o que nós precisamos, irmãos, para chegar no céu, está revelado e é suficiente. Daniel diz assim: nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então o que a gente precisa para chegar no céu, dá para entender. Ok, esse mesmo. Então, olha só, pode ficar com esse. O grande eu sou, né? Nós sabemos que Cristo foi apresentado como eu sou, né? O eu sou não tem passado, presente e futuro. Lá diz que é a mesma coisa. Rapaz, se é a mesma coisa, o presente, a mesma coisa do passado e do futuro para Cristo, meu amigo, eu estou todo errado se eu adentrar em mais do que o que está aí. Rapaz, é o seguinte: o futuro ele está desvendado para ele, não tem negócio de. O que é o futuro? Se Cristo vai vir com um número exato de anjo assim. Ele sabe tudo. Passado, o que aconteceu num passado muito distante da eternidade? Para Deus não tem essa questão. O passado, o presente e o futuro é a mesma coisa para ele, né? Não é sério? É. Interessante também, né, Vasconcelos, a questão da terceira pessoa, né? A Bíblia e o Espírito de Profecia, irmãos, não respaldam em lugar nenhum que tudo enquanto tinha 3 pessoas reunidas para conversar. Irmão, na criação reuniu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mostra o texto onde é que está escrito isso. Já tem o Pai e o Filho. Lá quando criaram o plano da redenção, reuniu as 3 pessoas numa mesa. Onde é que está escrito isso, irmão? O Pai e o Filho. Então, ou você está mentindo ou a Bíblia está mentindo. Porque na Bíblia não fala isso. Você só acha, todas as vezes, reuniu o Pai e o Filho. Conselho de paz haverá entre ambos. Pode pegar a Bíblia e o Espírito de Profecia. Tudo enquanto é o Pai e o Filho. Os pastores foi tudo enquanto é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Chegam a ponto de dizer que quando Jesus Cristo morreu as 3 pessoas da Trindade. Aí outro disse um dia desse que lá no céu ele teve uma visão, viu 3 pessoas numa mesa tomando uma refeição. Eu pergunto para vocês, irmão, dá para acreditar em umas coisas absurdas dessas? A nossa fé tem que ser de acordo com o que está escrito. Entendeu? Quer dizer, tudo enquanto as pessoas metem a suposta terceira pessoa da Trindade, mas não mostra nenhum texto dizendo isso. Né, Ailton? Então não dá para acreditar. O que está faltando, irmão Josias, para nós é entender esse plano. Porque há 2 naturezas fundidas numa só pessoa, e que essas 2 naturezas
fundidas, embora numa só pessoa fundidas, é distinta. Verdade. Distinta. E Ellen White diz que quando é despojada a personalidade humana, Cristo é o Espírito Santo. Nós fizemos, viu, Vasconcelos, uma vez uma pergunta para um sabichão lá em Teresina. A seguinte pergunta a gente lançou para ele lá num debate: irmão, por que Satanás teve inveja de Cristo e não do Espírito Santo? Vocês falam que tudo enquanto, toda ocasião, tinha um Pai, um Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas conversando. E por que o diabo não disse nada contra o Espírito Santo, apenas contra Cristo? Responda isso aí, mostra escrito. Por que o diabo nunca falou nada contra o Espírito Santo? Onde estava o Espírito Santo nessas horas? Porque o ciúme dele, Maurício, é só contra Cristo. Explique isso aí dentro da Bíblia. Realmente tem perguntas que eles não vão saber responder. É interessante, irmãos. Com relação a esse assunto, ora, nós somos templo do Espírito Santo. Por que João 14:23 está dizendo que é o Pai e o seu Filho, ou é o seu Filho e o próprio Pai, vindo habitar agora no coração do homem? Por que Jesus Cristo diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato? Ele não diz que o Pai e ele bate, mas diz, eis que estou à porta e bato. Mas nós já sabemos que quem recebe o Filho, recebe o Pai. Ninguém vai ao Pai senão Jesus fala. Claro. Ninguém vem, né? Vem, né? Esse texto é muito citado errado. É vem, venha para perto de mim, vai para lá. Então, nesse caso, Ellen White diz em vários textos, o Espírito Santo é Ele mesmo, Cristo. Diz que o Espírito Santo é Cristo habitando no interior da alma. A própria pioneira diz assim, nós queremos a Cristo. Ao dar no seu Espírito, Deus nos dá Ele próprio. Né? Ao dar o seu Espírito, dá a si próprio. Enquanto o Cristo, né, irmãos, oficia lá em cima, ainda é, por meio do seu Espírito, o ministro da igreja aqui na terra. Rapaz, esses textos são muito claros. Ah, mas o Leandro Quadro explicou na mira da mentira lá que não sei o que. Gente, é questão de entendimento, não é não? Ah, irmão, nós temos 2 intercessores. O Espírito Santo está de trás da moita, porque ele é humilde, escondido de trás da cortina. O Espírito Santo não aparece porque ele é humilde. Jesus não é humilde, não. Tudo que o Pai é, Jesus não é, não. Né, Maurício? O Espírito Santo está nos bastidores. E Deus está onde, irmão? Ah, o Espírito é Espírito. E Deus é o quê? Então, em resposta àquela pergunta que foi feita anterior, irmãos, estou até voltando o texto para vocês observem a resposta. Não é feio nós dar essa resposta. Se alguém vai e levanta uma pergunta, que a gente sabe que é mentira, sofisma, para tentar enrolar a gente. Se Cristo é imortal, e quando eu digo que alguém é imortal, só tem um que é imortal. Nós sabemos que a Bíblia diz isso, só há um imortal, que é Deus. Então isso não pode se referir a Cristo porque ele morreu. Mas nós sabemos que a coisa não é bem do jeito que se pensa por aí. Se alguém levanta o velho sofisma quanto a se Cristo é imortal, como poderia morrer? O que nós vamos responder para eles? A resposta do próprio pastor Wagner diz o seguinte: nós temos somente dizer para esses mentirosos que levantam o sofisma que nós não sabemos. Não tenho vergonha de dizer para eles, não, eu não sei, irmão. Eu não sei como é que o imortal morreu, né? Que o imortal morreu, eu não sei, irmão. Agora, nós não temos pretensão de sondar o infinito, não. Ele está querendo dizer o quê? Para mim, Cristo é infinito. Para mim, Ele é Deus e é imortal. Agora, como Ele morreu, nós sabemos que Ele se fez homem para morrer. Agora não é com outros detalhes, não. Nós não sabemos. Lá em Lucas 1,37, né, irmão, diz assim: para Deus nada é impossível. Né? Aí alguém diz, não, mas tu tem que responder, porque se tu não responder, porque tu não sabe. Sim, eu não sei mesmo. Aí é Deuteronômio 29, né? Pois é. Que é para nós, nossos filhos, que não é. É velado, eu quero saber quem foi a mulher de Caim, quero saber da minha, rapaz. Olha só, irmãos. Agora é Ellen White. Ela disse, olha,
Conquanto nós não possamos compreender, está significando dizer o quê? Que nós não vamos poder compreender. Embora nós não possamos compreender, exato, nós podemos crer. Por que podemos crer? Porque está escrito que aquele que criou os mundos, por nossa causa, tornou-se um indefeso bebê. Quem é esse? Bom, isso aí eu não tenho medo de dizer que é Jesus Cristo. Aquele que era o Verbo que se fez carne. Então não temos medo de dizer, porque cremos naquilo que ouvimos da palavra. Esse texto aqui de Filipenses 2. De sorte, 2:5. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E vai mais além, né? Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Até acima do nome dos anjos. Ele tem que aceitar, né? Claro. Aí alguns pegam esse texto, inicialmente, às vezes, para querer provar que Jesus não é Deus. Pelo contrário, gente. Pelo contrário. Vai só aumentar as convicções. Não é usurpação não, irmão. Era dele de direito. Ele não usurpou nada. Direito, é. Ele é o primogênito, ele tem direito, né? Claro. E todo filho, né? O primogênito tem o nome do pai, né? Com certeza. Ele tem direito. Então Cristo, irmãos, ele veio ao mundo em forma humana, a fim de viver como homem entre os homens. Foi o que ele fez. Viveu como homem entre os homens. Assumiu os riscos da natureza humana para ser provado e tentado como o homem é. Aí alguém vai questionar, mas Deus não pode pode ser ser tentado, tentado, né? Tiago, né? E aí ele saiu lá, quando saiu do batismo, foi levado pelo Espírito para ser tentado lá no deserto, com Satanás. E mais uma vez as pessoas perdem de vista o plano. E acaba deixando se envolver e esquece que se ele tiver com o plano em vista, ele não vai deixar de entender. Vocês estão percebendo aí, irmão? Interessante demais esse texto, né? Essa parte verde. Assumiu os riscos da natureza humana. Então ele tinha a possibilidade de ser tentado e cair. Então a natureza dele é exatamente igual a nossa. Para ser provado e tentado. Vocês sabem que é duas coisas diferentes, né? Provado é uma coisa, tentado é outra coisa, né? A aprovação, né? Ela vem, Deus ele manda, né, Marcelo? E a tentação, a Bíblia diz que a gente é tentado, né, pela nossa própria cobiça, quando ela nos atrai e seduz. Né? Então vocês estão vendo que é duas coisas diferentes, provado e tentado. Jesus Cristo foi provado e foi tentado. E a Ellen White diz que as provações dele foram 100 vezes maior do que a nossa. Por quê? Porque o plano da redenção estava nas mãos dele, irmãos. Ele não poderia falhar, porque o mundo inteiro estava nas costas dele ali. É por isso que Jesus Cristo chegou a dizer: Deus meu, porque ele sentiu o peso de todos os pecados do mundo em cima dele naquela hora ali. E o Pai realmente deixou ele literalmente sozinho, senão ele não poderia morrer. Cristo é nosso Redentor. Não tem nem para onde correr, né? Quem é o nosso Redentor? É Cristo, não tem para onde dizer o contrário. Mas Cristo é rei? Não, não é. Poxa, está todo enrolado agora. Porque para mim acreditar ele como ele sendo meu Redentor, eu tenho que ter ele como Rei do Rei. O irmão do Nonato, Valdenor, que teve uma polêmica agora numa campal aí, não sei aonde, porque diz que alguém estava provando lá por A mais B que Jesus Cristo não pode ser juiz e advogado. Aí mostrou só que ele é advogado. Mas, irmão, o que é que eu faço com todos os textos da Escritura que mostram Cristo como juiz? Ou você só aceita os textos que mostram ele só como advogado?
Quer dizer, eu vou pegar a Bíblia e fazer uma interpretação parcial. Eu só mostro ele como advogado, mas a Bíblia também é para a gente ter ele como juiz. Ah, mas ele não pode ser as duas coisas. Ou ele é um ou outro. Aí o Valdeiro está dizendo por não dar lá, que o irmão convenceu e tal, que Jesus é só advogado. Mas a Bíblia diz que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, né? Começa por aí, João 5,22, né? Então as pessoas ficam colocando, irmãos, uma coisa contra a outra. São pessoas unilaterais, que eles só querem ver um lado da coisa. Eles ficam jogando texto contra texto e colocando a Bíblia brigando contra si mesma. Nós temos que aceitar todos os textos, né, e harmonizar, porque tem como harmonizar as coisas. Jesus Cristo é advogado, ninguém vai dizer que não é, mas também ele é juiz, está escrito que ele é o juiz de vivos e mortos, né? Dá para você harmonizar perfeitamente essas duas verdades, sem problema nenhum, quando a pessoa quer harmonizar. É a mesma coisa dizer que Jesus Cristo é só nosso irmão. Ou ele é homem ou ele é Deus. Ele é as duas coisas. Duas coisas. E aquela outra história, tem um outro texto, inclusive está naquele estudo sobre o juízo, né? Não, ele também está sendo juiz. Sobre o juízo está dizendo o seguinte. Ele é as duas coisas. Lá está escrito Ellen White dizendo que ele é advogado e juiz ao mesmo tempo. Mesmo tempo, Então há textos aí que as pessoas escondem dos olhos. É verdade. É porque assim, irmão, o que você levantou um negócio interessante aqui, ó. Hoje Cristo é advogado? Claro que é, irmãos. Ninguém discute isso. Mas ele também é juiz, está escrito que ele faz as duas coisas. Ah, mas não pode? Pode sim. Se o Pai designou Jesus como juiz de vivos e mortos, o Pai confiou ao Filho todo o julgamento, eu vou dizer que não é? Aí eu vou questionar com o Pai. Tem irmão que tudo ele vai ter que questionar com o Pai, né? Levar um caderninho lá para o céu para questionar o Pai em tudo, né? Porque você pode harmonizar perfeitamente. Jesus Cristo, irmãos, ele é a Páscoa, né? Ele é o Cordeiro, ele é a oferta de manjares, né, irmãos? Ele é o sacrifício no pátio, ele é a expiação no lugar santo, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Tem como harmonizar todas essas verdades quando a pessoa tem humildade. Quando ele quer fazer bagunça, ele vai sempre jogar um texto contra o outro. Ele é tudo. Ele é tudo em todos. Porque hoje, por exemplo, ele não está julgando os mortos. Hoje ele é advogado e juiz. Ele está julgando mortos e está intercedendo, está sendo advogado dos vivos hoje. É a mesma coisa. O que nós não sabemos é como é que ele faz isso. Entendeu? Foi tudo. Entendeu? Eu não posso nada, eu sou um velho, mas Jesus Cristo é tudo. Entendeu? Ele pode muito bem ser advogado e juiz, e está escrito que ele é as duas coisas. Cristo, ele é o nosso Redentor. Não só isso, mas ele é tudo realmente. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós não podemos perder isso de vista. Tá acontecendo. O julgamento dos mortos começou, irmã, em 22 de outubro de 1844. As pessoas, o povo de Deus, a igreja de Laodiceia. Entendeu? Quem está sendo julgado hoje é os adventistas do sétimo dia, é o povo de Deus, a igreja de Laodiceia. Quando Cristo vier, não, os vivos não começam. Não, quem está sendo julgado hoje é os mortos. O julgamento dos vivos é só após o decreto dominical, quando apareceu os 144 mil. Os que vão morrendo já vai jogando. Exatamente. Adão, Eva, Caim, Abel, Sete, Enos, Cainã, até Rosilda, Vasconcelos, Josia. Pá. Vai chegar o dia, irmã, que ninguém vai morrer mais. Vai chegar o dia que vai aparecer um povo chamado 144 mil que não vai passar pela morte. Esse povo vai ter que ser julgado vivo, né? Mas isso após o decreto dominical. Então, desde os dias lá da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Desde os dias lá da eternidade. Ninguém sabe quando vai ser a eternidade. Ela está dizendo, eternidade. Era a imagem de Deus. Alguém vai dizer que a imagem de Deus não era Deus? Aí surgiu outra questão, nossa, Marcelo. O homem é a imagem de Deus? Sim ou não? Claro. É, irmãos. Só que existe uma pessoa no universo que é a expressa imagem do Pai. Olha o que Hebreus capítulo 1 está dizendo. Nós somos uma imagem feia, manchada, deteriorada, enferrujada, doente, cheia de lombriga e tudo que não presta.
Existe uma pessoa no universo que é a expressa imagem do Pai, a cópia mais perfeita, mais parecida com Ele. Esse que chegou a dizer, olha para mim, quem vê a mim, está vendo o Pai. Ellen White fala que o homem, do jeito que está hoje, não é mais a imagem de Deus, não. De tanto ele ter pecado. Jesus Cristo veio fazer o que, irmão? Restaurar essa imagem da humanidade. Mas a expressa imagem de Deus, é Jesus Cristo. Bonito isso, né? Interessante. A imagem de Deus, a imagem de sua grandeza, a imagem de sua majestade, a imagem de seu resplendor e a imagem de sua glória. É ele. Não tinha defeito, Não tinha. mas não tem defeito. Aquela semelhança com Deus não é uma imagem simples ou de representatividade. Na verdade, é uma imagem mesmo. Mas realmente ele é da mesma natureza de Deus, da mesma substância de Deus. Não é só numa representação, não. Não, ele só representa o Pai. Não. Não é só representativo. A questão que às vezes as pessoas querem colocar, né, é a questão do filho. Gente, é só a gente analisar uma coisa. Está aqui um homem de carne e osso. O filho dele é a mesma natureza dele, a mesma matéria. Humanamente falando, em que o Anderson é menos homem do que o Vasconcelos? Mesmo sangue, mesmo osso, mesma natureza, mesmo tudo. Então, Jesus Cristo, ele tem a mesma natureza, a mesma substância e a mesma essência de Deus. Como é que ele não é Deus? Né, irmão? Porque ele é filho. O filho é a continuação do pai, o filho é da mesma matéria do pai. O filho é do nome do pai, né? Então as pessoas, né, não querem entender isso, né? Sua semelhança com o homem não é simplesmente na forma, né? Imagem ou representação, mas na natureza e na mesma substância, mesma essência, né? Então isso aqui, John está o quê? Está sustentando, né, a divindade dele, né? Está defendendo, né, a divindade dele e não negando. Impressionante que é visto aí desses dois textos, que um que diz que ele não é simplesmente uma representação de Deus, mas ele tem a mesma substância, a mesma natureza. Aí quando leva para o outro lado da natureza, que é a humana, diz que também ele não é simplesmente só na forma, olha só, mas também na imagem ou na representação, mas também o quê? Na natureza, na mesma substância do homem. Então o significado dele, Cristo era Deus, por ser da mesma natureza, da mesma substância, se fez homem e agora passou a participar da mesma substância e natureza. Tem um texto de Ellen White, acho que no Meus Escritos, né, que Ellen White perguntou para Cristo se o Pai, né, era uma pessoa parecida com ele, mais ou menos assim. Isso. Né, e o Jesus disse assim, sim, né, só que você não está preparada para ver ele. Se você contemplar, você deixa de existir. Exatamente. Né, mais ou menos, Meus Escritos, né? Isso, primeiro escrito. Página 40 aí. 54. Jesus e Deus são um. Mas é só um assim, irmão. Não, não, irmão, eles são duas pessoas distintas. Mas como é que é esse um? Em que sentido, né? Muitas pessoas fazendo confusão quanto a isso. No dia de Ellen White já tinha pessoas que acreditavam que o Pai e Cristo era Cristo mesmo, e pronto. Que Jesus era o Pai. Jesus era o Pai, Jesus era Ele único. Só que Jesus Cristo e seu Pai são duas pessoas distintas. Então nós não podemos perder isso de vista. De um mesmo Espírito, de uma mesma natureza, de uma mesma substância. Né? A ciência do bom viver, irmã Creuza, diz que eles são tão próximos, tão parecidos, que é como se fosse uma só pessoa, devido a essa união perfeita entre eles. Não existe nenhuma diferença, nenhuma divergência entre Jesus e o Pai. Por isso que ele chegou a dizer, eu e o Pai somos um. E as pessoas não entendem o que ele quer dizer com aquele texto. Eu e o Pai somos um. Em tudo, irmão. Isso vai mais profundo do que a gente pensa.
No entanto, Jesus Cristo é o Filho de Deus, eles são duas pessoas distintas. Aí as pessoas não entendem quando é que ele diz que são duas pessoas, quando é que ele fala que eles são um. Né? Ó, entendendo nesse texto aqui o que significa ser um com Deus. Jesus Cristo e Deus são um. Olha só, gente. De um espírito, de uma natureza, de uma substância. O que é aí? Deus. Ele é Deus porque ele tem o mesmo espírito, a mesma natureza e mesma substância. E agora por que ele é um? Ele se fez um com o homem também. Ele era um com Deus. Mas ele passou, agora se fez um com o homem. Para poder salvar o homem. Agora em que ele é um com o homem? Também de uma carne, porque lá era espírito. Se fez carne. De uma natureza, lá a natureza era divina, aqui a humana. E de uma substância, que uma divina e uma humana. Olha como é que ele que é um com Deus, o Pai, e como é que ele se fez um com o homem. Olha a importância disso. E alguns querem que ele tenha sido diferente do homem. Né? Não podia ter salvo o homem. E se ele tivesse vindo salvar Adão lá, sem pecado, não tinha lógica, porque ele não veio salvar quem não tinha necessidade. Está escrito que Jesus Cristo ele veio para mostrar não o que Deus pode fazer, né? Nesse sentido de Adão degradado, mas que ele veio mostrar para a humanidade o que o homem degradado, quando se liga a Deus, ele pode fazer. Essa é a questão que as pessoas não entendem, irmãos. Jesus Cristo veio provar, irmãos, para o universo inteiro, para os mundos que o homem pode voltar a ser a imagem de Deus. Então ele tinha que ter uma natureza exatamente igual a todo filho de Adão. Nós temos que aceitar isso. Nós temos que acreditar, porque quase todo adventista hoje diz para você que Jesus não pecou porque era Deus. Eles aprenderam isso com as outras igrejas. Quando você apresenta a perfeição de Cristo e a lei de Deus, a pessoa diz logo assim, mas ele não pecou porque era Deus. Mas o que isso prova para mim? Nada. Eu não sou Deus, eu nunca vou ser Deus, eu não sou nem anjo, eu nunca vou ser um anjo. Se você diz para mim que Jesus não pecou porque era Deus, aí você já pergunta, tá, irmão, em que isso vai me ajudar? Eu preciso de um salvador humano, que foi tentado como eu, que tinha uma carne como eu tenho, que, né, irmão, que entende porque ele era homem como eu, e essa pessoa provou que um homem pode deixar de pecar. Né, Ailton? Agora vocês e hoje, que a maioria dos adventistas não crê mais nisso, porque os pastores botaram na cabeça deles que ninguém consegue deixar de pecar. E aí vem esse sofismo aí depois, que nós vamos pecar até Cristo voltar, e o que eu puder fazer, Cristo vai completar. Só que não está escrito isso em nenhum lugar da palavra de Deus. Jesus vai dar meio ponto para o Ailton tirou ponto e meio, aí tem uma recuperação celestial, aí o Ailton guardou 9 mandamentos, Jesus guarda 10, como diz Leandro Quadro. Irmãos, isso é mentira. A Bíblia diz que nós temos que ser perfeitos como ele foi perfeito, e ser santos como ele foi santo, e andar assim como ele andou. É assim que a gente tem que acreditar. Jesus Cristo é nosso exemplo. Ele é nosso exemplo, e a gente tem que acreditar que, né, o que ele conseguiu fazer, nós também podemos, se a gente se ligar também ao Pai. Mas é a mesma pregação aí, a mesma coisa. Então, eu até dispensei um dia desse, sabe para quando vocês passam aquela lição da verdade, falam 10 mandamentos, digam assim no final da lição, sejam homens para isso. Mas, irmão, não se preocupe não, que isso aqui ninguém consegue fazer. Joga essa lição no mato. Nós vamos ficar pecando mesmo. Não adianta ninguém pregar mandamento, irmão. Porque no final eu vou dizer para a pessoa que ninguém consegue guardar mandamento. Então a Assembleia de Deus, a Batista, a Mundial estão tudo correta, porque elas sempre pregaram isso. Então por que essa igreja hoje vai pregar os mandamentos de Deus, irmão? Se os pastores estão ensinando que ninguém consegue guardar esse mandamento, para que pregar mandamento? Né? Então como é que era antes de Cristo ter vindo se fazer homem, como é que ele era antes? Originalmente era só divino. Aí ele tomou sobre essa sua origem que era divina, tomou a humanidade sobre ela, a humana, né? E viveu entre os homens como um mortal. Olha como foi que ele viveu entre os homens? Como um mortal. Aí ele morreu, exatamente.
Qual era o homem que se tornou mortal? O que se tornou mortal foi Jesus. Mas por que ele se tornou mortal? Porque ele veio buscar quem? Um mortal. E o Adão se tornou mortal, lá dentro do Éden ele era mortal. Não, só pode ter sido ele fora do Éden. Aí a pessoa pergunta o seguinte: e onde é que estava a natureza humana dele? A natureza humana dele não existia. Leon White fala que ela foi criada, né? Originalmente ele não tinha daí. Não existia nesse tempo a natureza humana. A natureza humana, Leon White fala que ela foi criada. Jesus, né? Jesus diz assim, né? Um corpo, né? Me preparaste. Outra coisa, assim, se a gente fazer um comparativo, por exemplo, Maria não tinha natureza humana, ele não nasceu dela, então ele tinha a natureza dela e a natureza divina. Mas aí surge a outro sofisma da manga dos pastores, da teologia. Jesus não era filho de Maria de verdade. Isso aí foi um mistério, então ele não herdou a natureza humana dela. Aí surge logo aquela história lá. Ela foi só barriga de aluguel. Vai escutar essa daí? Ela não passou nada para ele, não. Ela era só barriga de aluguel. Imaculada Conceição. Então perceba só, ele tomou sobre si a natureza humana. É porque, irmã, eles falam que Maria, depois que teve Jesus e um monte de filhos, ainda continuou virgem. Eu nunca entendi isso. Como é que a mulher tem 10 filhos e continua virgem? Não sei como é que é isso. Está escrito que ele não conheceu enquanto ele estava, mas depois ele conheceu. Exatamente, mas a teologia diz que não, que ela continuou virgem, continuou imaculada e blá blá blá, e ela não passou nada para Jesus. Aí o John diz o seguinte: se Jesus Cristo, né, irmão Vasconcelos, ele não pegou essa natureza, ele não era realmente filho biológico de José e Maria, como você explica a genealogia de Mateus capítulo 1? Então ele não era filho do homem de verdade, era só uma face. Jesus não era filho de Maria de verdade, porque Maria é mãe de Deus, está intercedendo por nós lá no céu. Aí a coisa complica mais ainda. Então olha só como a palavra de Deus ela é uma engrenagem perfeita. Se a Bíblia diz que Jesus se tornou homem, uma carne pecaminosa, os escritos da irmã não é diferente. Ele antes era só divino, tomou sobre si a humanidade, que dá a entender a humanidade mortal. Ele assumiu sobre si, ou tomou sobre si a mortalidade. É muito claro isso. Não tem dificuldade de entender isso. Ele se humilhou a si mesmo, tomou sobre si a mortalidade como membro da família humana. Ele era mortal. Está claro, ele era mortal. Tanto é que ele morreu. Nenhuma palavra poderia plenamente revelar que Cristo foi tanto Deus quanto homem. Aqui é onde alguns se atrapalham, né? Porque como homem, ele se fez mortal. Deixa eu concluir aqui, depois nós entramos nesse assunto. Não. Mas não está escrito na Bíblia isso aí não, irmão. Isso aí é outra lenda urbana. Está escrito que Jesus Cristo foi o primeiro filho de Maria. Se tem primeiro, tem segundo e terceiro. E a Bíblia diz que Jesus Cristo tinha irmãos e irmãs também. Aí tem que estar escrito. Se era mulher dele, por que ela não podia ter mais filhos? Bora concluir, deixa essa parte dos filhos, já que nós discutimos esse assunto. Ou Maria não podia ter filho depois de Jesus? Se José era marido dela, ela não podia engravidar mais não. Segura um pouquinho esse assunto aí. Segura aí. Tem que estar escrito, né, irmão? Eu não sei onde está escrito isso aí não, então me cara. Segura aí. Que esses filhos não eram filhos de José nem de Maria. A vez que Jesus Cristo tinha irmãos, né? Irmãos dele. Nenhuma palavra pode plenamente revelar que Cristo foi tanto Deus como homem. Se nenhuma palavra tem como revelar,
plenamente, então me calo. Rapaz, quer dizer, como é que Cristo pode ter sido Deus, continuar sendo Deus fazendo homem? Ou o contrário disso? Não vou questionar não. Minhas palavras não dão plenamente para revelar isso aí. Ele foi Deus e foi homem. Se tornou homem, pois é. E ele não deixou de ser Deus ao se fazer homem. Portanto, se ele não deixou de ser Deus ao se fazer homem, ele é tanto homem como Deus e tanto Deus como homem. As palavras não dá para plenamente revelar isso para a gente, né? Então, é acreditar no que está escrito. E eu acredito perfeitamente no que Wagner disse. Vocês acreditam nisso? Eu creio. Comentário bíblico adventista. As duas expressões humanos e divino, vamos entender isso, irmão. As duas expressões humano e divino estavam em quem? Em Cristo. Inseparavelmente, intimamente unidas em Cristo, embora apresentasse distinta individualidade. Agora aqui pegou um bocado de gente. Como é que agora se apresenta individualidade? Vocês estavam inseparavelmente unidos. Elas estavam inseparadamente unidas e intimamente inseparadas, unidas. E como é que agora se explica essa individualidade distinta? Vocês sabem dizer alguma coisa? Eu não sei. Como é que ele podia ser Deus e ser homem? Não sei. Poder pode, mas não sabe como. Eu só sei que está escrito. E como minha fé é com base no escrito, eu só tenho que acreditar. Aí a gente tem que tirar a sandália do pé, né, irmão? É, o terreno é santo, né? Então, concluindo. Embora Cristo se tenha humilhado, esse assunto é todo bom, irmão. Mas não foi longe aqui de andar menos um texto dele, né? Embora Cristo se tenha humilhado a si mesmo, tornando-se homem, a divindade ainda lhe pertencia. É dele. Não é usurpação não, irmãos. É dele. Só temos que acreditar. E os textos são maravilhosos, né? Então nós vamos concluir. Vai ter música? Não? Então. Algumas pessoas fez? Algumas perguntas do fez? Rapaz, ninguém nem prestou atenção aí, né? Não, não pediu para responder. Ok, dá tempo para a gente responder. Manda repetir as perguntas. Quem é Bárbara, né? Quem é Elet? Ela colocou Eliote. Elet, né? Elet. Esse Eliote era profeta. Responde, meu Deus. Responde. O pastor, o Egoner, a pronúncia é o Egoner, né? A gente fala Wagner. Elet J. Egoner e Alonso T. Jones foram dois pastores que na Assembleia de Minneapolis, em 1888, eles defenderam a mensagem da educação pela fé, né? E nós acreditamos, irmãos, que Ellen White deu total respaldo para que esses homens escreveram. Ellen White nunca disse, que ele estava errado. Então, o Egoner e Jones, por isso que é bom a gente estudar a história da igreja, né? A gente vai ver que eles foram dois pastores que foram levados por Deus para, em 1888, lá naquela assembleia, eles levaram a mensagem da educação pela fé. Só que depois a igreja rejeitou a mensagem e tal, é uma longa discussão aí, né? Mas eles foram Josué e Caleb, lá em Minneapolis, em 1888, né? Foram dois servos de Deus, né? Que foram dois anjos que Deus, dois pastores que Deus usou para mandar a mensagem lá, e a igreja rejeitou, né? Ficou a igreja toda contra eles dois e contra Ellen White. Eu tinha alguns questionamentos, né? Anteriormente, que a gente não estava dando muita atenção aqui, olhando a mensagem pelos que estavam lá do outro lado, né? É bom que os irmãos estão participando, né? É bom que o então debate é interessante, né? Eu até disse que ia ver com o Maurício depois, que o Maurício fica observando também. Tudo é na live. E acabei esquecendo também, né, Maurício? Mas Perguntar preparado. quando fizer uma pergunta, nós vamos deixar aberto aí para o pessoal
participar. Eu teria se perguntou se a irmã Creuza estava aqui. Eu só para de tudo fazer que a irmã Creuza está aqui. Ok. Muito bom. Tennessee, é? Essa aí deu para responder, né? Mas a Rosilda que tinha pergunta também, a Rosilda. Não, a minha pergunta me deixaram agora. Não, tá, eu sei que eu respeito desde que eu sou crente. E Maria teve só Jesus de Cristo. Aí o outro era de criação de graça. Então, Depois nós vamos fazer um estudo só sobre isso aí. Bora lá. não, eu sei. Isso aí é lenda urbana, irmão. Isso aí é coisa que a gente aprendeu da Igreja Católica. Está escrito assim, não. Toda mulher casada pode ter filho, né?